Então, hoje nós viemos aqui para conversar sobre o sistema de ensino, para que a gente possa compreender. Nós tivemos já algum período trabalhando com os professores na formação continuada, onde os professores, então, reunidos por área de atuação e por nível de ensino, passam por uma formação com palestrantes, mas também com muita troca de ideia entre os professores para construir uma proposta pedagógica atualizada, adequada para os nossos estudantes. E o que a gente vinha percebendo é que os nossos alunos, eles recebiam os conteúdos em sala de aula. No entanto, quando chegava na hora de ir para casa para estudar, eles não tinham um material para estudar, ou seja, eles não tinham um livro que pudesse ser levado para casa, onde o aluno pudesse fazer suas pesquisas e pudesse complementar o que foi feito junto com os professores em sala de aula. Porque a gente sabe muito bem que para que um aluno possa ter um desenvolvimento importante na escola, não basta somente aquelas 4 horas que ele passa ali na escola. É preciso que ele em casa possa, então, rever os conteúdos para poder, então, fortalecer esse conhecimento. Diante disso e diante de outras situações também a ser considerada, a Secretaria da Educação, junto com a coordenação e em conversa com os professores, foi escolhido, então, a possibilidade de fazer um novo investimento na educação. Além de todos esses investimentos que vocês já vêm vendo e observando, especialmente na área da educação infantil, na valorização dos profissionais com plano de carreira. E o prefeito Valério nos deu a condição, o sinal verde do recurso financeiro, para que esse ano nós pudéssemos implementar um recurso a mais na educação. E foi através dessa possibilidade que o prefeito nos concedeu que nós, então, contratamos e licitamos um sistema de ensino. Mas, para a gente poder compreender o que significa um sistema de ensino, né? Não é somente um livro que o aluno leva para casa, mas é um conjunto de informações onde, nesse sistema, nós estamos contratando a formação continuada dos professores, ou seja, os professores recebem cursos de palestrantes com a mesma linguagem que tem o material que o aluno recebe. Nós temos, junto com esse sistema, os livros, né, que chamam os módulos, por bimestre, as disciplinas todas no mesmo material e que essas disciplinas se conversam entre si, a tão falada interdisciplinaridade, e também um acesso a um portal na internet, onde o aluno vai receber um login e uma senha para que ele possa complementar os estudos dele dentro desse sistema. Ou seja, para poder tirar dúvida, para poder buscar mais, além do que está no material, para poder, então, melhorar essa qualidade de ensino e essa quantidade de conteúdos e de informações que os nossos alunos possam ter. Então, a partir desse mês de março, foram feitas formação com os professores, e agora estão sendo entregue esse material nas escolas. As escolas não receberam, todas as escolas não receberam ainda, mas estão recebendo. E a gente pede aqui também o apoio e a compreensão dos pais que há necessidade de uma cobrança dessas crianças em casa para que peguem esse material e façam uma boa utilização dele, né? Não só na questão da conservação do material, mas na chegada desse material todo dia na escola. Ele precisa dizer diariamente para a escola esse material e também fazer as atividades complementares que serão indicadas pelo professor. Então, estamos com uma expectativa muito grande para que esse investimento seja um investimento que vá valer a pena, ou seja, que faça parte dessa nossa proposta de busca de qualidade na educação. E, para isso, a gente precisa do empenho e a dedicação tanto dos pais, quanto dos alunos e de toda a rede municipal. E que sistema é esse, secretário? Então, a administração municipal, quando compra, ou seja, quando adquire qualquer situação para a educação ou para qualquer outro órgão, passa por um processo licitatório. Então, nós fizemos uma proposta, né, para licitar e tivemos aqui a presença de 3 empresas. A empresa FTD, que é a editora FTD, a editora Ática
e uma outra empresa que apareceu com material da Rede Dom Bosco. Então, nesse processo, nós tínhamos que considerar duas situações. Primeiro, a qualidade do material, ou seja, a questão técnica, e segundo, o preço. E a empresa que teve melhor técnica e melhor preço foi a editora FTD. A editora FTD é uma editora que faz parte da rede dos Irmãos Maristas, e ela tem na sua conjuntura, ou seja, no seu material, uma linguagem muito legal, muito importante para a formação também dos nossos alunos enquanto indivíduo. E isso nos orgulha bastante, porque esse material ele é um material que não é usado somente pela rede pública, mas também pelas escolas particulares, pela rede privada. Uma outra questão, secretária, é o sistema web, com as notas pela internet. Do que se trata esse sistema? Então, esse também foi uma outra proposta que a gente adquiriu na rede de ensino, que é a possibilidade dos pais, que também irão receber até o final desse bimestre um login e uma senha, que quiserem acessar a internet para poder ter um controle das avaliações dos nossos alunos. Então, em breve, não só controle de notas, mas também controle dos conteúdos que os professores estão trabalhando e também o controle da frequência dos alunos, né? Então, os professores hoje, eles precisam registrar semanalmente a frequência dos nossos alunos e aí os pais poderão também ter acesso. Agora, o outro lado, né? O município está, portanto, aí priorizando essa questão de estar oferecendo às famílias, aos pais, essa possibilidade de interagir com a educação do filho. Mas os pais, eles estão participando também dessa educação do filho, secretária? Olha, nós temos feito várias reuniões com os pais, né? Hoje ainda temos reuniões lá na escola João Caetano com os pais do 4º e 5º ano, nesse processo de buscar o apoio e buscar a participação dos pais no processo da educação. E a gente tem sim, a gente tem famílias empenhadas, famílias preocupadas, e isso a gente consegue perceber nas reuniões. Quando nós tivemos a semana passada uma reunião na Walter Vicente Gomes e tivemos um número significativo de pais participando desse processo. A gente sabe muito bem, e eu já tenho filho, meu neném tem 29 anos, a gente sabe muito bem que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a educação. Então, há uma necessidade que a comunidade, que os pais, que as famílias se atentem para essa situação. Participar da vida escolar dos nossos alunos ou dos nossos filhos faz parte desse processo da educação. Às vezes a gente percebe algumas famílias deixando essa obrigação integralmente para a escola. A escola tem a sua contribuição na educação dos alunos e dos jovens, mas a nossa contribuição é uma contribuição de escolarização, né? Os pais precisam separar o que é esse processo, do que compõe esse processo de educação. Né? Compõe do processo em que a escola participa na escolarização e a educação, de fato, como o nome diz, ou seja, o significado da palavra, é da família. Né? Nós precisamos trabalhar juntos, a escola e a família, para que a gente possa formar crianças e jovens do bem, né? Para o bem. Para isso a gente tem feito, o município de Tijucas, através da administração do prefeito Valério, tem feito um investimento muito forte na educação, porque nós acreditamos e sabemos que a educação é o caminho para traçar uma sociedade do bem, né? Uma sociedade que possa trazer cidadãos ou jovens que possam trabalhar nesse sentido. Uma outra questão, secretária, a questão da manutenção nas escolas. Foram realizados serviços de manutenção dos nossos educandários, é isso? Sim. Durante todo o período de janeiro, fevereiro, e ainda estamos, até porque hoje a rede municipal de Tijucas já não é mais uma rede pequena, é uma rede já de porte médio. Nós temos hoje 24 escolas, e essas 24 escolas distribuídas em toda a extensão do nosso município. Então foram feitas várias adequações. Agora, por exemplo, nós estamos lá numa situação que
que aconteceu essa semana lá na Centro de Educação Infantil Mãe Aurora, onde nós tínhamos lá um acesso que era de madeira e precisou ser tirado totalmente. Então a gente pede aqui a compreensão dos pais, que era uma situação que nós estávamos tentando manter, mas que a gente percebeu em um determinado momento que não tinha mais o que manter. Na Walter Vicente Gomes também foi feita toda uma reforma. A gente pode perceber essa creche que a gente abriu no dia 18, ou seja, oficializou. Nós tivemos todo um trabalho para poder adequar os espaços para a educação infantil. Vocês percebam que o ano passado a Escola Mercedes Juliadão ela foi praticamente feita nova, construída nova, né? Onde a gente tem hoje lá uma quadra de esporte coberta para as crianças, e lá nós temos mais de 300 crianças estudando. Se vocês perceberem também, lá no Jardim Progresso, nós tínhamos uma unidade de ensino, um centro de educação infantil, com 2 salas. Hoje nós temos lá com 4 salas, mas com todo um ambiente adequado, uma sala para que eles possam estar fazendo leitura, tem uma cozinha adequada, um refeitório adequado. Então, estamos sempre atualizando os espaços. Aqui na Manuel dos Anjos, a gente está ali arrumando uma questão de um telhado que deu problema e revitalizando uma sala de leitura, a sala da literatura. Então, cada cantinho das escolas, a gente tem trabalhado bastante para que os espaços possam ficar agradáveis, adequados e trazer ambientes legais para os nossos alunos, né? Com projetos para poder ser trabalhado. Uma outra coisa também bastante interessante que está surgindo na rede municipal esse ano de 2016 é o cumprimento de um direito do professor, que é 1/3 da sua carga horária, para que ele possa permanecer planejando, né? Que é a tão falada hora atividade do professor. E isso também onera, uma oneração, quer dizer, é um recurso que é tirado dos cofres públicos, mas que tem o seu efeito também na qualidade da educação, onde vocês possam perceber a nossa folha de pagamento hoje, ela era, em tempos atrás, mensalmente nós teríamos uma folha de pagamento de 1.400.000. Agora, 1/3 dessa folha vai ser acrescida, porque 1/3 da carga horária do professor vai ser para ele poder planejar. E as nossas salas de aula, esses tempos aí me passaram uma informação de um comentário numa rede social, quando uma pessoa fazia um comentário dizendo onde iam os recursos da educação, que a Secretaria de Educação gastava 5.200.000 por ano. Nós não gastamos 5.200.000 por ano. Nós gastamos 1.400.000 por mês para a folha de pagamento. E por que isso? Porque as nossas salas de aula não têm 40 alunos, como foi divulgado. As nossas salas de aula, elas têm, dependendo do nível de ensino, e assim como preconiza a lei, nós temos, por exemplo, berçário, nós temos 12 crianças. E essas 12 crianças têm 2 professores de manhã e 2 professores de tarde. Então, são 4 profissionais da educação. Então, as contas não são bem como foram publicados no site, aí na rede social. É preciso que compreenda que as escolas de ensino fundamental de 1º ao 5º ano, ela não tem 40 alunos. Os nossos alunos de 1º ao 5º ano, eles devem ter 25 alunos. E é claro que tem algumas turmas que têm um pouco mais, mas nós não temos 40 alunos dentro de uma sala de 1º ano, até porque isso fica totalmente inviável. Nem tão pouco nós temos 40 alunos no 9º ano. Então, as nossas turmas não têm 40 alunos. E nós temos ainda nossas escolas do rural, as nossas escolas do campo. Essas escolas, elas não têm esse número. Pelo contrário, nós temos turmas com 5 alunos no 1º ano, 8 alunos no 4º ano. E que nós não vamos fechar aquelas unidades de ensino, porque a ideia é fixar o homem no seu lugar, ou seja, não tem aí um refrão de fixar o homem no campo. Então, se vocês olharem, por exemplo, as escolas nos bairros do Oliveira, do Campo Novo, vocês vão perceber que naquelas escolas, todas as 5 turmas não têm os 5 níveis de ensino, não tem 40 alunos. Nós temos no Oliveira, no Campo Novo, lá em Morretes,
Na Itinga, nós não temos esse número de alunos e não podemos também fechar essas unidades de ensino, porque imagina trazer todas essas crianças para o centro, né? Há uma série de situações de risco de transporte, de deixar de fixar as crianças lá no seu local. Então, há umas contas aí nessas redes sociais que às vezes me espanta, né? São exatamente pessoas que falam totalmente desinformadas da nossa realidade.